primeiro avivamento que Deus me deu o privilégio de presenciar e participar numa congregação que eu pastoreei há muitos anos, foi uma coisa que eu estou com saudade até hoje, e eu tenho orado a Deus para Ele fazer outra vez. Nós combinamos naquela congregação um lugarzinho bem humilde. Eu era bem jovem, menos de 30 anos de idade. Eu falei: irmão, nós vamos fazer uma semana de cultos especiais, de domingo a domingo, e vamos ter um programa de oração todos os dias, assim, e vamos também ter um programa de confissão de pecado e conserto. Mas que coisa, eu nunca imaginei que fosse acontecer aquilo. E começaram, as pessoas me procuravam, confessavam isto. 2 pessoas, uma chegou para mim, uma irmã de responsabilidade, falou: pastor, eu e meu marido trabalhamos muitos anos numa casa de um pessoal que tinha recurso, muitos anos, e nós então pegamos pratos, roupa de cama, talheres, etc., e levamos para a nossa casa. E quando nós terminou o nosso contrato, nós ficamos com esse material, e eu estou me sentindo mal, eu estou querendo devolver. Eu falei: irmã, peguem esse material, a senhora e seu marido, leve e entreguem lá. Ela pegou tudo, fizeram lá um pacote, chegaram lá e não tinha, o homem não estava, e disseram: olha, nós viemos trazer esse material que levamos quando nós saímos daqui, mas ele pertence a seu fulano. Aí veio uma irmã e falou: pastor, o senhor sabe, meu marido é ébrio, eu que sustento a casa, eu lavo roupa em Copacabana, e isso foi lá em Xerém, viu? Lá em Xerém. Ela disse: eu lavo roupa em Copacabana para uma madame, e eu então, no dia tal da semana, eu levo a roupa que está lavada e passada e trago a roupa que é para ser lavada. E essa senhora teve um neto doente, e ela fez uma promessa a São Cosme e Damião, que se o neto dela fosse curado, ela daria roupa e calçado para muitos pobres. E ela então, pastor, me deu uma quantidade enorme de roupa para meus filhos, calçado e tudo, está tudo lá em casa. O que eu faço? Eu falei: irmã, isso é sacrificado a um demônio, a ídolo, e o certo é a irmã trazer isso tudo e a gente dar um fim nele. Então, no outro dia ela trouxe mais um pacote enorme. Aquilo ali era a coisa melhor que ela tinha na casa dela. Eu chamei um presbítero e falei: irmão fulano, você leva para casa, ponha querosene nessa roupa e meta fogo. Falei: não joga no rio, se jogar no rio, alguém vai usar, porque tinha um rio perto da casa dele. Queima, acaba com isso. E aí ele levou para casa, e nós aí falamos isso na igreja. Alguns irmãos trouxeram alguma coisa para a casa dela e tal, e eu me esqueci da irmã. Daí uns 2 ou 3 meses, nós estávamos construindo o templo. Eu falei: irmã, esqueci da senhora, como é que está lá a situação? Ela falou: pastor, Deus tem mandado tanto, que toda semana eu estou dando uma oferta especial para a construção. Isso não é o máximo, não. Irmãos, o que aconteceu foi que na quinta-feira, eu sempre falo quarta, mas não foi na quarta, foi na quinta. Na quinta-feira à noite, na hora da pregação, o Espírito de Deus veio sobre a congregação, e ninguém mais conseguiu falar, nem eu pregar, porque eu não convidei ninguém de fora, não tinha uma pessoa convidada naquela semana, era só o pessoal de casa. O Espírito de Deus veio sobre a igreja e tomou conta durante 1 hora mais ou menos. Quando parou, tinha 12 batizados no Espírito Santo, sem ninguém colocar a mão em ninguém, o pessoal no banco sendo batizado.
Na quinta-feira repetiu, ninguém conseguiu pregar. E Jesus batizou outro tanto. Na sexta, a mesma, aliás, foi quinta, sexta. No sábado, a notícia começou a espalhar, era um lugar meio escondido, mas a notícia começou, e aí veio um obreiro de longe, lá, pegou o carro e foi para lá, soube do movimento. Eu falei, irmão, pode falar para a igreja? Aí ele chegou, mas era um movimento do Espírito tão grande que ninguém escutava nada. Aí ele foi, mexeu com a boca, mexeu, viu que não dava, sentou também. Sentou e Deus trabalhou. Foi até domingo, quando há concerto. Irmãos, tem gente que guarda esses CDs e DVDs de rock. Rock é demônio puro. Tudo do rock é consagrado a Satanás. Rock é demônio puro. E há pessoas que guardam esses DVDs, CDs em casa, e às vezes coisa parecida. Aquilo ali, Satanás está deitado ali, cansado de se deitar na sua casa, está já quase querendo ser mandado embora, porque aquilo ali é casa para ele. Um irmão nosso, irmão Josino, ele queria ser batizado no Espírito Santo e buscava, e ele, um dia, ele começou a falar, Jesus, o que é que está acontecendo? Aí Deus revelou para a irmã, falou, é alguma coisa que você tem no fundo da sua mala. Esse irmão, ele tinha sofrido um derrame, qualquer coisa assim, e ele tinha um defeito físico. E ele disse que quando pegou a mala e foi revirar, sabe o que ele tinha? Ele tinha gostado de uma moça, ele era solteirão, né? Coitado, era solteirão. Aí, ele tinha tido uma namorada, e ele ganhou, ela deu uma mecha de cabelo para ele, e ele guardou aquela mecha de cabelo como lembrança dela. Terminaram o namoro e tudo, mas ele guardou aquilo lá. E ele falou, pastor, era aquilo, eu tirei aquilo, joguei fora, Jesus me batizou no Espírito Santo. Era um impedimento. Então eu vou pedir a você, às vezes a pessoa que tem uma boneca, por exemplo, eu agora com a minha esposa estivemos nos Estados Unidos, na casa de uma amiga dela, crente, e nós fomos à casa dela e vimos umas bonecas e saímos dali convencidos de que aquelas bonecas têm demônio dentro. E ela é apaixonada por aquelas bonecas. Nós saímos de lá, sentimos mal. Uma crente antiga, uma mulher que já pastoreou na obra e tudo, mas com aquela coisa dentro de casa atrapalhando. Você dá uma olhada, vê lá o que está atrapalhando, abrindo brecha para Satanás. Satanás, irmão, a gente trata com ele com fogo, é pisando em cima. A gente não dá, a Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. Veja qualquer coisa e procure a gente. Eu estou aqui sempre, pastor Marcos e outros obreiros estamos aqui, os irmãos tragam, e você vai ver que vai acontecer alguma coisa nova na sua casa, tirando todos esses embaraços. Glória a Deus. Meus irmãos, nós vamos ler um versículo. Na verdade, Deus me deu essa inspiração na sexta-feira, durante o culto, durante a pregação. Deus me deu esta inspiração para trazer uma palavra aqui esta noite, baseada no texto que já foi lido, que é 1 Tessalonicenses capítulo 5, e quem sabe se a gente desse uma levantada, não seria bom, né? Vamos dar só para honrar a palavra de Deus, para reverenciarmos a palavra. 1 Tessalonicenses capítulo 5, e o versículo 23, que diz assim, esse relógio lá eu tenho que conferir com o meu, se ele estiver certo, tá bom, tá, muito bem, versículo 23, leia comigo. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo.
Vamos pegar só do meio para frente. E todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Podemos tomar assento, irmãos. Graças a Deus. Antes de nós entrarmos no miolo do versículo, aqui vamos pegar a parte final. Para que sejamos achados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, na oração dos pastores, foi uma oração bastante assim, inspirada, grande mover do Espírito. O pastor que estava conduzindo as orações específicas falou: irmãos, vou convidar o pastor Eliseu para orar agora pela próxima geração, porque esta nossa geração de obreiros não está boa, e vamos orar pela próxima geração. Aí eu me levantei, falei com ele: irmão, eu não vou obedecer a sua orientação, porque eu nem sei se haverá a tal próxima geração. Nem sabemos se haverá. Pastor Joá Caetano falou uma palavra aqui, foi de Deus aquela palavra. Ele disse: irmãos, muitos estão esperando que as coisas vão melhorar, mas não vão melhorar não, vão piorar até que se manifeste o homem do pecado, o anticristo. A situação vai piorar. Quando nós saímos hoje de manhã para a oração, estávamos com o rádio ligado na CBN, e ele falando sobre desequilíbrio econômico na Alemanha. A Alemanha é a maior economia, a mais sólida da Europa. E já um desequilíbrio na Alemanha. E, irmãos, quando foi criado o euro, eu falei: pronto, acabou, os americanos acabaram, porque a Europa junta é muito mais forte do que os Estados Unidos, todos os países juntos ficam muito mais fortes, e agora lançaram uma moeda, essa moeda vai dominar o mundo, e o dólar vai se acabar, pronto, porque são montanhas de dólares pelo mundo afora, dólar para todo lado, e aí esses dólares perdendo valor, o euro entrando no lugar, mas eu vejo, sobe o euro, subiu, o dólar desceu, aí o euro começou a descer outra vez e o dólar subindo. Irmãos, nós estamos caindo num buraco. Alguns estão descendo, outros estão caindo. Agora, eu estou falando no sentido humano. O mundo está se acabando, só falta Jesus voltar. Jesus avisou tudo. Ele avisou e disse assim: quando estas coisas começarem a acontecer, levantai as vossas cabeças. Eu estou parafraseando, misturando um texto com outro, eu não estou citando o texto aqui literal. Levantai as vossas cabeças, porque a vinda do Filho do Homem está próxima. Jesus avisou que ele viria numa hora em que ninguém pensava, seria como um ladrão que aparece a hora que ninguém espera. Então o mundo está preparado para o arrebatamento da igreja. Agora, muitos de nós que somos os que seremos arrebatados, às vezes estamos dormindo no ponto. E eu falei: irmão, não vou orar não. Não vou orar pela próxima geração não. Eu vou orar pela nossa geração, por nós. É por você. Esse pastor jovem, nós estamos vendo, é um pastor jovem, mas está lá realizando a obra agora. São os nossos obreiros, Salmão e outros, que estão realizando a obra agora. Aqui o apóstolo São Paulo, ele está falando, para que houvesse esse preparo, estivessem preparados
assim, 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 para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, uma das coisas principais que nós precisamos cuidar na nossa vida é para quando Jesus levar a igreja, a gente não ficar. Não dá para pensar isso. Não dá. Eu não consigo imaginar. Será o dia mais glorioso e o mais horroroso. Vai se cumprir aquele versículo: o grande e terrível dia do Senhor. Grande para mim e para você que vamos subir. E o horroroso dia para quem vai ficar. Porque, irmãos, dizem que a quantidade de desviados das igrejas é muito maior do que os ativos na igreja. Hein? De desvio. É calculado que o cálculo é que há 40 milhões de desviados no Brasil. Você não sabe, não sente um calafrio, não? Eu vou ver se consigo cooperar para nós corrermos atrás, conseguirmos mais. Alguns, eu não sei alguns que voltaram para a igreja de sexta-feira para cá. Alguém está aqui? Tem algum aqui presente que voltou para a igreja de sexta-feira para cá? Tem. Pelo menos algumas mãos lá atrás. É claro que essas pessoas vieram daqui, das congregações e de muitos lugares. Nós não. Mas, irmão, pelo amor de Deus. E alguém fala assim: eu vou falar com você, eu vou mexer no seu coração agora, eu vou mexer com o seu nervo. Você que tem parente desviado, você pensa, eu pensava errado até poucos anos atrás. Sabe o que eu pensava? Eu dizia: se eu conseguir trazer uma pessoa desviada para a igreja, eu já trago um crente pronto. Ele sabe orar, ele sabe ler a palavra de Deus, ele sabe dizimar, ele sabe se vestir, sabe tudo. Mas eu estava errado, eu errei durante muitos anos. A Bíblia já tinha me avisado, a Bíblia me avisou que quando ele se desvia, aquele demônio que trabalhava na vida dele, pega 7 piores do que ele, e vem agora, são 8 na vida daquela pessoa. Por isso, graças a Deus pela 100ª ovelha, graças a Deus pelos que cuidam dos novos convertidos na integração discipulado, e graças a Deus por aqueles que trabalham na 100ª ovelha, que estão ajudando a essa gente se livrar desses 8 terríveis demônios que estão na vida dele. Então eu gostaria que você que tem alguém parente, alguém desviado na sua família, seja rapaz, seja filho, seja pai, seja mãe, seja primo, cunhado, seja quem for, comece a orar intensamente, peça oração, faz aquilo que eu ensinei a um irmão lá em Bariê, um presbítero. Eu cheguei à igreja mais cedo, antes do culto, e cheguei, estava ele e o filho, um rapaz. Eu falei: paz do Senhor, irmão, paz do Senhor, para o filho dele. Ele falou: não, pastor, não é paz do Senhor, não, ele é desviado. Aí eu falei: não, irmão, ele é crente, ele está assim um pouco afastado, mas ele é crente sim. Aí chamei o presbítero, falei: irmão, não faça isso não chama seu filho de desviado não. Ele falou: pastor, eu estou com 3 filhos desviados, eu tenho um com 19 anos, um com 22 e um com 23. Eu falei: o senhor quer que eles voltem para a igreja? Ele falou: quero. Falei: então você vai fazer uma coisa, você vai fazer o que eu vou mandar? Vou. Falei: todo culto você faz um bilhete assim, peça as orações bota nome e sobrenome de cada um, para que eles voltem para Jesus, e assina embaixo, só isso. Falei: mas todo culto você vai trazer. Se o dirigente leu o bilhete, leu, se não ler também não tem problema, você vai fazer é trazer.
E eu, irmão, até eu fui surpreendido. Quando deu 2 meses e pouco, ele chegou para mim e falou: pastor, o último voltou anteontem. Falei: que é isso, rapaz? Ele falou: os 3 voltaram para Jesus. Alguém aqui tem algum parente afastado da igreja? Alguém tem parente? Aleluia. Feche seus olhos. Meu Deus, meu Pai, Jesus disse: e tudo que pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado do Filho. Senhor, nós fomos atingidos agora com tantas mãos levantadas, que tem familiares desviados, afastados da igreja. Mas agora, Senhor, eu te peço, em nome de Jesus, que esta oração seja a primeira, mas que ela seja seguida por muitas e muitas e muitas e muitas de hoje em diante, Senhor, para que esses nossos irmãos que se foram por uma razão ou por outra, voltem para a tua casa. Solta-os, Senhor, da prisão, liberta-os em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Então o apóstolo São Paulo diz aqui, que é para nós estarmos prontos, perfeitamente prontos, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas os irmãos notam que ele diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Começa com isso. Se nós falássemos todo dia, iria enfadar muita gente aqui, mas não tem outro caminho. E em Hebreus, no capítulo 12, verso 14, espero que eu não esteja errando, eu costumo errar essas referências, diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A Bíblia diz assim: sereis santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santos. A Bíblia diz: sede santos em toda a vossa maneira de viver. Não há condição para se entrar no céu, não há condição de se ser arrebatado com a igreja, a não ser seguindo o caminho da santificação. Não há como. Mas aqui o apóstolo São Paulo usa um termo, ele diz assim: todo o vosso espírito e alma e corpo. Ele fala sobre uma conversão ou uma vida integral, espírito, alma e corpo. Como nós vamos falar um pouco para frente sobre isso, eu estou de olho no relógio. Eu gostaria de dar logo uma palavra sobre espírito, alma e corpo. Depois nós vamos mostrar, eu fiz um pequeno gráfico, mas agora não, o gráfico vem quando eu pedir, um pouco mais tarde. Os teólogos, são muitos teólogos mesmo, um interpreta de um jeito sobre espírito, alma e corpo, que são 3 corpos, um é espírito, o outro é a alma, o outro é o corpo. O outro diz que a alma e o espírito são a mesma coisa. Eu tenho a minha interpretação, é minha mesmo, não é de teólogo, não é de ninguém. A Bíblia diz assim: Deus fez o homem do pó da terra, quer dizer que ficou aquele corpo, e nós chamaríamos de um boneco. A gente chamaria de boneco, não é bem isso, não? Construiu e Deus soprou no seu nariz, e quando soprou, ele se tornou alma vivente. Então, eu costumo comparar isso aqui como comburente e combustível, e a terceira que é a chama. E o que eu acho é o seguinte, é que o corpo é o comburente. Comburente é o que acende ou o que é aceso? Hein? O comburente então é o corpo. O comburente é o corpo. Estava lá, o comburente.
Aí o espírito, quando entrou, é o combustível. E a alma, o que é? É a chama. A alma é a chama. Então, existem 3 elementos: combustível, comburente e a chama. E no meu entender, a alma é a chama. É a chama. Em outras palavras, a alma e o espírito são espirituais, não são físicos, são espirituais, a alma e o espírito. Mas quando a pessoa passa para a eternidade, vai a alma e o espírito junto. É o corpo espiritual. Esta é a minha compreensão. Como há muitos teólogos que entendem assim, então eu estou junto com esses teólogos. Eu sou uma exceção porque eu não sou teólogo. Mas eu compreendo como esses. E há outros que querem separar e fica muito difícil, não? Fica difícil. Deus-se, Pai, Filho e Espírito Santo são 3 corpos mesmo. 3 corpos. A Bíblia não diz que o Espírito Santo estava à esquerda de Deus, mas eu acho que sim. Eu acho que sim. Deus no centro, Jesus à direita e o Espírito Santo à esquerda. Eu acho que sim, porque Jesus falou: olha, se eu não subir, o Espírito Santo não vem. Eu vou ter que subir, porque Deus não queria ficar sozinho. Isso é a minha interpretação, né? Que o Pai não queria ficar sozinho. Ele estava com os 3, mas ele aí, o Espírito Santo ia descer para passar a habitar, a atuar aqui na plenitude da palavra, e então o Filho teria que subir antes. Então, para mim, é assim: é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai, na hora lá em Gênesis, logo façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ali foi a reunião dos 3. E nós louvamos a Deus que nós temos um Pai todo-poderoso, o Filho todo-poderoso e o Espírito Santo todo-poderoso. Graças a Deus. Mas nós vamos ter daqui a pouco um gráfico que nós vamos mostrar o Espírito, a alma e o corpo. Mas todos nós sabemos, e na minha interpretação, o Espírito, quando pode, disputa a posse da alma, a ação da alma, porque é através da alma que nós nos comunicamos. Essa inteligência, esse raciocínio, essas coisas boas e ruins que acontecem aqui, elas trabalham todas através da alma. O corpo se expressa através da alma e o espírito se expressa através da alma. Então, se o seu corpo está mais forte do que o espírito, o corpo então tem mais influência sobre a alma, e aí vira uma coisa terrível. Mas se seu espírito está mais forte do que o corpo, então a alma é uma bênção. É uma bênção. Viver uma vida de santidade no mundo não é nem tão difícil, nem tão fácil. Nem tão difícil, nem tão fácil. Antes de nós entrarmos nisso, vocês sabem que aí entre os adolescentes, existem os adolescentes e as adolescentes que vivem uma vida de pura santidade. Mas existem também alguns que não, e algumas que não. Na mocidade acontece a mesma coisa, e na nossa idade também. Nós vemos às vezes um irmão que não consegue se libertar do cigarro de maneira nenhuma. O outro não consegue se libertar de outras coisas. Por quê? É porque está vivendo, é uma pessoa mais fraca. Não dá tanto lugar ao espírito. O espírito está perdendo para a carne. E aí nós vamos ver aqui que viver não é nem tão fácil, nem tão difícil. Depende da forma como cada pessoa trata a sua vida espiritual. Depende da forma. Como é que você trata a sua vida espiritual? Trata em segundo plano ou trata em primeiro plano? É fácil quando você decide servir a Deus de todo o seu coração. Servir a Deus é uma coisa, e servir de todo o coração é outra. Eu contei para os irmãos, falo isso com muita tristeza, porque era uma pessoa muito íntima, um obreiro de muito valor, chegou a ser famoso, e ele disse para mim: eu sou crente, tenho minha vida direita, tal,
mas eu tenho sangue de cearense. E cearense não leva desaforo para casa. E eu fiquei triste com aquela palavra. E eu gostaria de dizer para os irmãos que eu vi aquele obreiro afundando. Que coisa triste. Um dia foi muito injustiçado por alguém, mas muito injustiçado. A pessoa fez uma covardia mesmo na área ministerial. Ele falou: Eliseu, se eu tivesse uma arma naquela hora, eu teria descarregado no peito dele. Olha aí, isso é coisa que se fale. Mas começou lá atrás. Eu sou crente, mas não mexa comigo não. Se você é um crente total, pleno, total, serve a Deus, então a Bíblia diz uma palavra muito pesada, mas ela disse: se alguém te ferir a uma face, ofereça a outra. Na prática é difícil isso, mas vocês ouviram aqui semana passada, pastor Góes, Gessé Góes, e o camarada entrou de bermuda pelo corredor da igreja e falou: quero, é com você que eu quero. Ele baixou aqui, botou a cabeça assim, aí o camarada se rendeu, né? Aquele homem veio, o atacou, em vez dele revidar, ele se entregou. Claro que ele fez aquilo na direção de Deus, mas meus irmãos, se nós dermos lugar a esse nosso corpo, a essa nossa natureza, eu era cearense, agora eu sou crente. Eu era mineiro, mas eu agora sou crente. Eu era carioca, eu era paulista, eu era gaúcho, mas agora eu sou crente em nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou uma nova criatura. Então, se você encara a vida dessa maneira, se você vive uma vida plena para Deus, se você serve a Ele de todo o seu coração, então não é tão difícil você vencer. Não, Senhor, não é. Agora, se você não faz essa rendição, aí fica mais difícil, não é? Lucas capítulo 10, versículo 27, Jesus diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Então, amar a Deus de tudo, toda a força. E quando então aí se entrega plena, total para Deus. Aleluia. Nós temos ainda, meus irmãos, quando é difícil servir a Deus, quando nós o servimos só em parte, não com o coração completo, porque haverá uma luta, o corpo lutando contra o espírito, e o espírito lutando contra o corpo. Mas pastor, e a alma, como é que fica? A alma é o objeto da luta. Se o espírito tomar conta da alma, mas que coisa tremenda, mas se o corpo tomar conta da alma, vocês veem quantos homens, quantas mulheres aí, que o corpo tomou conta da alma e vive uma vida mais perversa, mais miserável que pode. Pessoas inteligentes, como nós temos o estado, eu acho que o estado que tem mais gente inteligente no Brasil, super inteligente, seja o Ceará. O Ceará tem, a gente atualmente pode citar nomes assim, no mundo artístico e em outras áreas aí, o Ceará é o estado mais rico em inteligência, super inteligência, pessoas superdotadas. Então essas pessoas, quando o corpo toma conta dessas pessoas, essas pessoas fazem horror
horror, horror. E aí então o Espírito está querendo tomar posse da sua alma. Se ele tomar posse da sua alma, você vira um Jessé nas mãos de Deus. Você vira um Billy Graham no seu tempo bom. Você vira um Jimmy Swaggart no tempo bom. Mas se a carne, se o corpo conseguir dominar a alma, você vai ver depois, e lamentavelmente, um desses dois nomes que eu citei, na lama lá, o corpo tomou conta dele, e ele então foi para o outro lado, para o extremo da imundícia. Então, irmãos, não é difícil nós termos uma vida vitoriosa e estarmos prontos, desde que nós façamos uma entrega plena e total. Uma entrega plena e total. Fazer uma entrega plena e total, às vezes, não é tão fácil. É aquele caso que eu já contei aqui, de uma irmã lá em Brasília, que Deus chamou para que ela fosse para os Estados Unidos. Mas ela relutava, porque era uma funcionária pública federal, tinha um futuro garantido, e ela já uma solteiríssima, né? Não vou dizer que era solteirona, mas era uma solteiríssima. Então ela estava com a segurança naquele emprego dela, naquele trabalho. E então um dia Deus falou com ela: muitos não me servem de todo o coração, porque pensam que eu sofri como Deus e não como homem, mas eu sofri como homem. E ela entendeu a mensagem, entregou o cargo e foi embora para os Estados Unidos. E lá ela foi uma bênção, abriu porta para outras pessoas trabalharem lá, e ela também foi muito abençoada. Então, o problema é o seguinte: não é tão difícil servir a Deus, se você servir de todo o seu coração. E não é fácil servir a Deus, se você só serve pelas metades. Vem uma oferta boa que envolve dinheiro, faz igual de uma outra igreja que eu vi. Ele fez um joguinho da loteria, mas caprichado lá, e foi contemplado. Foi contemplado, e aí ele pegou o dízimo e entregou todo para a igreja. O dízimo entregou para a igreja. E o pastor aceitou. E depois ele foi grande naquela igreja. Mas na minha foi diferente. Meu concunhado ganhou um grande dinheiro na loteria esportiva. Antigamente não era loteria, era bolo esportivo. Era bolo. E nós construíamos um gigantesco templo lá em Xerém, aquele primeiro templo que tem lá. Construímos aquele templo. E quando a esposa do meu concunhado era crente, e ela falou com ele: fulano, você vai entregar seu dízimo na igreja, que a igreja está precisando. E o dízimo era um dinheirão. Aí mandaram oferecer. E o pastor reuniu os obreiros. E eu falei: meus irmãos, eu sou contra. Esse dinheiro é dinheiro de jogo. Esse dinheiro não é legal. E aí a maior parte queria. Aí ele mandou consultar o pastor geral lá em Belfor Roxo. E o pastor disse assim: se vocês não quiserem esse dinheiro, manda para cá. Isso é papel não pega nada não. Aí voltaram lá. Eu era presbítero, né? Eu quase sozinho. Aí reuni outra vez. Olha, o pastor geral, pastor Thales Calda, mandou dizer assim, assim, assim. Como é que vamos resolver? Eu falei: eu sou contra. Sou contra, porque esse dinheiro não tem procedência santa. Sou contra. Aí eles ganharam, o dinheiro entrou. Mas, irmão, nunca vi uma obra correr tão rápido. Estava parado a parede dessa altura, era um templo enorme, quase do tamanho daquele que está lá. Mas subiu, fizeram telhado na hora que estavam acabando de cobrir já, mas numa rapidez incrível. Fizeram o piso todo, na hora que estava acabando, rompeu lá em cima. Aí caiu aquela
altura terrível, as paredes, 5,5 metros de parede, mais o telhado, só caiu naquele concreto ali embaixo. Um morreu, o outro quebrou, foi para o hospital, e os pastores se esconderam dentro de casa, o geral e o local se esconderam, ficou eu e meu sogro igual doido lá, atendendo o pessoal, bota no hospital, tira do hospital, faz enterro de quem morreu, naquela agonia, aquele monte de ambulância, para lá e para cá, carregando gente, e a notícia na nossa empresa, 5.000 empregados, viu? Olha aí, dinheiro de jogo na igreja, o que dá? Há pessoas que não aguentam a pressão do dinheiro, há outros que não aguentam a pressão de uma oferta, um namoro, e outras ofertas que surgem por aí. Mas quando você serve a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, fica fácil vencer. Mas quando você serve meio para cá, meio para lá, você fica como Saul. Nós temos o caso de Davi e Saul. Davi servia a Deus com o coração pleno, mas Saul não. Saul numa hora era no mundo, outra hora na presença de Deus, louvando a Deus, daqui a pouco envergonhando o evangelho, e assim até hoje. Mas nós aqui da DIG não, nós aqui temos a palavra de Deus, nós temos razões para nós sermos santos e desfrutarmos de todas as bênçãos do Senhor. Temos grandes exemplos entre os adolescentes, temos grandes exemplos entre a mocidade, temos grandes exemplos na área feminina, na área dos obreiros. Então a palavra de Deus hoje está dizendo para nós servirmos a Ele de toda a nossa alma, de todo o nosso coração, de todas as nossas forças. Glória a Deus, aleluia. Agora, para isso, é preciso nós levarmos em consideração que ser crente não é pertencer à Assembleia de Deus só, não é pertencer à Igreja Batista. Eu hoje não prendo mais falar muito sobre a Assembleia de Deus, me esquecendo das outras, não. Antigamente a Assembleia de Deus era quase uma hegemonia no Brasil, mas hoje não. Lamentavelmente nós não somos mais uma hegemonia, somos a maior igreja. A Assembleia de Deus parece que tem açúcar. Onde tiver Assembleia de Deus está boa. Se a sede não for muito boa, as congregações vão bem, elas dão conta do recado. E se alguma congregação não está boa, mas as outras estão, onde plantar uma nasce. O que planta boa é a Assembleia de Deus. Então, graças a Deus pela Assembleia de Deus, mas também graças a Deus por muitas que não são Assembleia de Deus, mas estão fazendo um grande trabalho para Deus. Por isso, nós temos que ficar com Jesus. Os irmãos se lembram que os apóstolos de Jesus encontraram lá uns crentes de outra igreja e proibiram de pregar Jesus Cristo. Aí falaram, nós encontramos lá, ele não era da Assembleia de Deus. Aliás, acho que nem foi assim não, parece que foi outra coisa que disseram. Aí Jesus falou, vocês não deviam ter proibido? Quem não é contra nós é por nós, deixa eles pregar, deixa eles anunciar o evangelho. É por isso que eu dou carta de mudança para todo lado. Irmãos, outro dia eu dei uma carta de mudança para uma igreja chamada Arca de Noé. Dei. Vou parar por aqui. E eu assinei lá, a pessoa pediu, eu assinei a carta, vai para a Arca de Noé. Aleluia. Ser crente é nascer de novo. E para nascer é primeiro o quê? Tem que morrer. Para nascer de novo tem que morrer. Então está, para nascer é João 3, verso 3. E para morrer, a vida velha, morrer mesmo, é Romanos capítulo 6 e versículo 11. Não é fácil não, viu irmãos? Não é fácil não. Ser crente na plenitude da palavra não é tão fácil não. Não é tão fácil não. Mas nós temos um irmão, um obreiro,
um obreiro antigo aqui. Esse obreiro contou quanto custou para ele para ser santo quando ele voltou para Jesus. Custa caro. Pastor aqui do Brasil foi à Europa e lá ele passou por pedaços apertados. Quanto custou para ele honrar a Jesus aqui distante da igreja, distante da família? Quanto custou? É um pouco pesado, mas vale a pena. É só por um pouco de tempo. Daqui a pouco você entra no gozo celestial. Glória a Deus. Então, meus irmãos, eu gostaria que você colocasse lá a figura número 1 para mim, por favor. Ali os irmãos estão vendo três partes. Aquele, vamos chamar de círculo, aquele globo. O centro está com a letra E, Espírito. A parte vermelha está com o nome alma. E a parte marrom, parece que é marrom, está com o nome corpo. Ali os irmãos estão notando que o Espírito está pequenininho. Algum crente está com o Espírito daquele tamanho ali, viu? Aí fica difícil, porque fica a alma com toda a sua esperteza, com toda a sua inteligência, com toda a sua força, batalhando contra o espírito, porque ela está sendo controlada pelo corpo. Ela nunca vai de encontro aos dois, ela fica de encontro a um. Ela está sempre com um dos dois, ou com o espírito ou com o corpo. Então ali a alma está combatendo, e o espírito é pessoas que gemem, pessoas que estão lutando, e aí nós devemos ajudar essas pessoas, orar por elas, fortalecê-las, para que o espírito comece a se fortalecer. Mas aí eu gostaria que você mostrasse a figura número 2. A figura 2, ali vocês estão vendo o espírito está forte, a alma já ficou bem mais fraca, e aí o corpo não pode fazer mais nada. Agora, como é que eu tenho que fazer para mudar essa situação? Eu estou com a vida espiritual fraca, mas eu quero fortalecê-la. Como eu vou fazer? Nós temos duas coisas muito fáceis e comuns que nós falamos todo dia. Uma delas, um dos elementos é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Em Josué capítulo 1, no versículo 8, nós encontramos ali o que é que Deus fala. Mas outra vez, pastor, outra vez. Por quê? Porque você ainda não colocou em prática, então tem que ser outra vez. Outra vez. Aqui Deus fala no versículo 8: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Irmãos, a palavra de Deus é a que nós precisamos. Aí daqui a pouco, eu vou voltar ali, pode deixar essa figura lá, a palavra de Deus, essa arma poderosíssima. O salmista diz no Salmo 119, versículo 11, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. E no versículo 111, no 105, ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Eu já contei para os irmãos aqui, em algum tempo, mas já tem bastante tempo, vou contar outra vez. Lá em Brasília, na nossa igreja, se entregou um ex-delegado. Ele era delegado, já estava aposentado, e era professor universitário. E ele se entregou na nossa igreja, e estava um servo de Deus lá, muito bem. Um dia, esse homem chegou na igreja e falou comigo: pastor, eu tenho uma grande novidade para lhe contar. Eu falei: o que foi? Ele falou: pastor, quando eu era professor lá na faculdade, eu tinha uma aluna, que essa aluna fez toda a força para me complicar, mas eu nunca cedi, não. Eu nunca cedi, e ela ficou por isso mesmo. Mas, agora, dia tal, eu estava lá no shopping, quando eu ia, eu me dou de frente com aquela moça, e ela, meu professor, me abraçou, pastor, ela me levou para o motel.
falou, entrei com o carro, na hora que entrei no apartamento, eu vejo um Novo Testamento dos Gideões em cima da mesinha. Ele falou assim, ih, olha lá, olha lá, olha lá. Botou. Ela falou, o que foi? O que foi? Falou, a Bíblia. Ela falou, o que tem? A Bíblia proíbe. Isso que nós estamos querendo fazer aqui. Ah, não vai dar não, a Bíblia, que é isso? Não, a Bíblia proíbe, não, senhor. Falou, pastor, eu preguei uma lição para ela e na mesma hora saímos, fomos embora. Cheguei em casa, falei com minha mulher. Falei, agora você pode acreditar em mim. Confia em mim que agora eu garanto. Ela falou, o que foi? Aconteceu assim, assim, assim. Daqui para frente, fique tranquila que nunca mais vai acontecer nada comigo. Palavra de Deus. Palavra de Deus é mais forte do que essas fraquezas. Então a palavra de Deus é coisa extraordinária, ela resolve. A outra, meus irmãos, é uma arma que todo mundo conhece, mas nem todos usam. E a gente está, o pastor Marcos já falou 50 vezes, depois que começou o congresso para cá, contando as orações que a mocidade praticou durante esse pré-congresso e durante o congresso. É oração. Mas, pastor, oração é muito difícil. Pastor, não é nada, irmão, não é tão difícil, não. Orar é fácil, mas sem oração você não vai chegar lá, não. Sem oração você não vai conseguir chegar. Oração é respiração da alma. Quem não ora está morrendo asfixiado. Começou a roxear as unhas. É preciso oxigênio. E oxigênio é oração. Tem que orar. Orar sentado, orar andando, orar dirigindo o carro. Mas que beleza orar dirigindo o carro, rapaz. Falar línguas estranhas. Eu às vezes tenho falado com Deus esses últimos dias. Falo, Senhor, eu falo essa língua aqui, eu não sei o que eu estou falando, mas a tua palavra diz que a gente não entende, mas eu sei que é coisa boa. Aí eu falo mais língua estranha ainda. Eu não sei o que é, mas que é bom é. Aí eu vou falando língua estranha. Orar, 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 orar e sem cessar, é o versículo 17 desse capítulo 5, e orando em todo o tempo, que é o versículo 18 de Efésios capítulo 6, é orar e orar, com oração e palavra, oração e palavra, oração e palavra, você vai vencer. Aleluia. Agora, por favor, olhe para aquele, o que eu chamo? Aquela figura. Se você alimenta muito o corpo, aí você vai envolver a sua alma, sem querer. A hora que você está ligado no seu hoje o celular, que bênção, né? Que bênção o celular. Mas eles também têm tanta miséria, né? Tanta miséria. Estava lá em Raianes, há 2 semanas atrás, e acabou o culto lá, e os irmãos correram para um lugar com o celular. Ele já ligou a televisão, e ali no celular estava assistindo o jogo do Corinthians lá. Pessoal de São Paulo, né? De São Paulo, pessoal de São Paulo assistindo lá o Corinthians. Então o celular não é só isso não, aí tem tudo ali. Aí tem a internet tem tudo. A internet é como você entrar no porcão. Quando você entra no porcão, você encontra a comida mais gorda, que manda a pessoa para o cemitério daqui a pouco, manda o outro para o hospital, manda o outro para a farmácia, e tem também o legume, que é o meu, né? Meu prato lá, tem o legume, eu vou lá, como aquela comidinha, vou para casa, não faz mal nenhum, o outro vai, se encharca e sai dali doente. Assim a internet tem tudo que é bom, tudo quanto é versão de Bíblia, mas tem tudo, mas também tem tudo que é desgraça. A televisão também, até a Record, que devia de ser o exemplo, hoje é exemplo de podridão, de porcaria, imundícia, sujeira. Como é que você está alimentando o seu espírito?
Seu espírito está morrendo de fome, porque ele não come essas sujeiras, não. Quem come isso é o corpo e a alma. Como é que você está fazendo? Santificai-vos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Vamos estar de pé, por favor. Aleluia. Aleluia. Nós vamos fazer 2 orações, mas eu peço que ninguém saia não, por favor. Por favor. Primeira oração, por nós crentes. Nós precisamos melhorar. Quem aqui precisa melhorar, diga: eu preciso. Quem não precisa melhorar, não está muito bom não. Quem não percebeu que não precisa, eu hoje disse lá na oração, falei: meus irmãos, não vou orar pela próxima geração não, eu vou orar por nós, para que nós comecemos a fazer a nossa obrigação. Nós ainda temos tempo. Deixa eu orar. Meu Deus, meu Pai, seja a tua bênção com teus filhos, força, graça, unção, sabedoria. Ajuda teu filho e tua filha, para nós sermos mais do que vencedores, por Cristo Jesus nosso Senhor, em nome de Jesus.